Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Povo chegando aí na sala, boa tarde. Tudo bem aqui na sala também? Sim? Tudo jóia? Tenho muitas coisas para dizer hoje, muitos avisos, teremos muitas coisas. Mas eu tenho alguns avisos importantes. Aviso 1, sexta-feira é feriado, dia de proclamação da República. Portanto, segunda, desculpa, eu falei errado. Eu pensei segunda, falei, nossa senhora. Então tá bom. Na segunda é feriado. Na sexta-feira, nós temos a sessão de monitoria. Já eu vou para o Moodle e mostro para vocês o que vocês têm que fazer, tá bom? Mas, como segunda-feira é feriado, então nós não teremos aula, já estava previsto no planner. Então, vocês têm o que aberto? O estudo dirigido, né? Hoje eu vou terminar todas as técnicas de derivação. Todas. E aí, o que fica de aviso para vocês? Na semana que vem, como segunda-feira é feriado, pega ela e faz o estudo dirigido. Com calma. Tá? Porque daí, como vocês já vão ter visto todas as regrinhas, vocês conseguem fazer todos os exercícios que estão lá, tá bom? Claro que quem já tentou, quem começou a fazer, não tem problema. Mas quem ainda não tentou fazer, pode deixar para segunda-feira, tá bom? Que ele fica aberto até dia 21, tá? Dado esse recado, vamos lá para o Moodle para eu contar para vocês como que vai rolar a sessão de monitorias na sexta-feira. A gente tem aqui no Moodle, do seu lado esquerdo, a gente tem uma aba aqui chamada Monitoria. Clica na bichinha. Aí, atividade de monitoria 2. Você vai vir nesse bannerzinho, clica nele. Ele vai abrir uma lista. Essa lista, vou deixar grandinho aqui, essa lista tem 20 exercícios. Mas quantos desses é até a nossa aula de hoje? Os 10 primeiros. Então, foca nos 10 primeiros, tá? Para sexta-feira, vocês têm que escolher um exercício. Escolhe um. Quiser, por exemplo, pegar esse primeiro exercício aqui, que tem do deslocamento, não sei o que, e fazer ele, de boa, super tranquilo, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um exercício, claro que vocês vão tentar todos, mas vocês vão tentar fazer um exercício. Conseguiu, não tem problema. Eu preciso que vocês tentem. Vocês precisam mostrar a tentativa, tá bom? Não precisa fazer, ninguém vai corrigir esse exercício. Os monitores vão abrir ele caso vocês fiquem no remoto. O que acontece? Vocês vão ter duas modalidades, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, que a aula é transmitida e vocês podem estar aqui na sala do PG Tech, vocês poderiam também estar no Zoom. Então, a sessão de monitoria vai acontecer do mesmo jeito. Vocês vão escolher a modalidade. Falar, não, eu quero ir presencial. Se vocês quiserem vir presencial, essa será a sua aula. O que vai acontecer? Vocês têm dois monitores de pós-graduação, que vão, cada um deles, apresentar um exercício para vocês. Vai fazer continha mesmo, sabe? E o legal é que é aluno, né? É aluno de pós, mas é aluno. Então, fala uma linguagem mais próxima de vocês. Eles vão apresentar um exercício. Fechou essa transmissão, fechou isso. Aqui na sala terão mais 2 monitores. E aí, conforme vocês vão tendo dúvida, os monitores vão tirando dúvidas de vocês na hora. Por isso, a ideia é vir com dúvidas na lista, para vocês já tirarem dúvidas dessa lista. Caso vocês tenham tentado algum outro exercício que não tenha rolado, aproveite os monitores, tá? E aí, vocês podem ter dinâmica aqui, porque, por exemplo, as câmeras já vão estar desligadas, vocês podem vir no quadro, tentar discutir. É para ser uma coisa comum mesmo, tá? Por isso que é bom que vocês tenham dúvida. Isso é como vai acontecer no presencial. No remoto, quem for escolher o remoto, vai vir aqui lá na parte inicial, lá no do bem-vindo. Tem esse banner gigante aqui, módulo 2. Aí aqui tem o encontro síncrono, que é esse que vocês estão assistindo. E sessão de monitoria, vocês clicam aqui, vai abrir a salinha do Zoom. A transmissão do monitor vai estar rolando para quem estiver em casa. E aí, fechou a transmissão, vocês serão encaminhados para o que a gente chama de salas auxiliares.
E aí, nessas salas auxiliares, vai ter monitores para conversar com vocês. A mesma dinâmica que vai ser aqui, vai ser lá nas salas auxiliares. E aí, então, algum monitor pode abrir algum dos exercícios de vocês, tentar corrigir. Aí, um outro vai falar assim, não, eu tentei fazer esse outro exercício, pode dar sugestão. Sacou? Muitas dessas coisas que eu estou falando agora só vai ficar claro lá realizando. Para que vocês tenham a nota da sessão de monitorias, vocês precisam subir um exercício e estar presente, seja aqui, seja no remoto. Isso te dá o ponto. É um ponto de graça, minha gente. E eu não sei se vocês entendem, mas tem um intuito pedagógico aí muito forte, tá? Muito forte. É assim, é diferencial para vocês. Tem gente aqui no chat, é para mim? Não, não é para mim, não. Ah, ótimo, não é para mim, não. Então, tá bom. Lembrando disso, tá? Lembrem-se terminando a nossa aula de hoje, façam um exercício, já subam, porque na sexta-feira, vocês têm a sessão de monitoria. E aí já começa a olhar a lista para ter dúvida. Tem gente sem máscara ali atrás, por favor. Obrigada, viu? Tá bem, gente? Sim? Sim? Posso mandar para frente? Então, vamos mandar para frente. Lembrando que quem tentou fazer o estudo dirigido e deu algum errinho, eu já consertei esse errinho. Tenta fazer de novo, tá bom? Tá? Então, tá bom. E agora, como é que vai rolar essa dinâmica? Essa professorinha que vos fala gravou um videozinho de teoria. Então, agora o videozinho que vai rolar não é mais, vai rolar, não vai ser mais do portal da matemática, tá? É só que eu estou falando antes um pouco. Mas, e aí, então, esse vídeo aqui eu vou apresentar propriedades de derivada. Depois eu venho e maço um pouquinho mais o barro com vocês e a gente dá-lhe exemplo. Depois eu apresento mais um videozinho curto de teoria com vocês. Dou mais uma revisadinha na teoria com vocês e dá-lhe exemplo. Tá bom? Hoje a gente vai matar todas as técnicas de derivação. Fechou? Bom vídeo, gente. Olá, pessoal. Neste vídeo, apresentaremos algumas das regras de derivação de funções reais. Para isso, vamos considerar apenas funções reais de variável real que sejam deriváveis. Exemplos de funções deriváveis são as funções potência, as funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas e as funções trigonométricas. Apresentaremos agora as derivadas de algumas dessas funções. A primeira função é a chamada função potência, em que f de x é igual a x elevado a r para qualquer r número racional. A derivada é r vezes x elevado a r menos 1. Como r é um número racional, nessa história, potências positivas e negativas estão incluídas. A próxima regrinha envolve duas das funções trigonométricas, seno e cosseno de x para qualquer número real x. A derivada da função seno é o cosseno. E a derivada da função cosseno é menos o seno de x. Não se esqueçam desse menos da derivada do cosseno. A próxima função é a função exponencial. A derivada da função exponencial é ela mesma. Um fato curioso é que a função exponencial é a única função cuja derivada é ela mesma. Por fim, temos a função logarítmica na base e de x. A derivada de f de x, quando f de x é igual a ln de x para x maior do que zero, é exatamente igual a 1 sobre x. O próximo resultado estabelece uma relação entre as operações de funções deriváveis e suas derivadas. Consideremos, então, f e g duas funções reais deriváveis. A derivada da função soma f mais g na variável x é a soma entre as suas derivadas. Ou seja, para derivar uma função que seja a soma de outras duas funções deriváveis,
Basta saber a derivada de cada uma dessas funções e somar. Com base nesse mesmo raciocínio, podemos calcular a derivada da função diferença entre duas funções deriváveis. Assim, a derivada da diferença é a diferença entre as suas derivadas. As funções produto e quociente merecem um pouquinho mais de atenção. A derivada da função produto entre f e g obedece à seguinte regra: a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Em outras palavras, a derivada do produto de f por g em x é a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g em x. A regrinha para derivar o quociente de f por g em x para valores em que g de x é diferente de zero é a seguinte: derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, sobre o quadrado da função de baixo. Em outras palavras, a derivada da função f sobre g de x é a derivada de f vezes g, menos f vezes a derivada de g sobre o quadrado de g. Observem que a regra do produto se difere do numerador da regra do quociente pelo sinal de menos. Isso pode ajudar vocês a recordar ambas. É importante frisar que todas as derivadas das funções que vimos neste vídeo são demonstradas a partir da definição formal de derivadas. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Uma gracinha, né? Acho uma gracinha. Tem muitas dúvidas aqui no chat, antes de eu comentar. A lista de exercícios. Procura primeiro os monitores para ajudar na lista de exercícios, tá? De fato, é um momento para vocês trocarem essa ideia. Lista de exercícios 2, tá? O horário da sessão de monitoria é o mesmo da aula de vocês. O mesmo. O horário dos plantões é que é específico, é das 9 ao meio-dia e das 14 às 17h30. Outra coisa, quem fez o exercício da sessão de monitoria da semana passada, que não estava valendo na nota, né, mas será analisado. Mas o que vai contar agora para essa semana é dessa lista que eu abri agora, que é da sessão de monitorias 2, tá? Beleza. Pronto. Vamos aqui para o quadro, por favor. Então, o que a gente viu na aula passada? Eu defini para vocês a derivada da função em um ponto. Né? E aí eu chamei muita atenção, falando que isso é uma propriedade local. Não é? Falei muitas vezes? Beleza. Então, eu falei de função, da derivada de uma função em um ponto, que depende dos limites laterais, ou seja, eu falo de derivadas laterais, para poder falar que existe a derivada no ponto, não é isso? Se os limites daquele quociente lá existem à direita e à esquerda e são iguais, então existe o limite da função do ponto, portanto, a função é derivável no ponto. Massa. O que acontece se a função for derivada em todos os pontos do seu domínio? Se a função for derivável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz que a função é derivável. Lógico, né? Então, tá. Então, eu estou partindo do pressuposto que eu estou trabalhando a partir de agora só com funções deriváveis, tá? Então, nesse mundo de funções deriváveis, se eu tenho como função f, de um aberto da reta na reta, é derivável. Se ela é derivável, eu posso falar da sua função derivada, tá? Se ela é derivável em cada pontinho. Então, se ela é derivável em cada pontinho, existe a derivada da função para todos os pontos. Logo, eu posso falar da função derivada de uma função. Beleza? Tranquilo?
Tá, então se existe a função derivada, a gente costuma denotar, isso aqui na verdade é uma notação para esse operador. Quem já viu álgebra linear deve ter visto operadores lineares, uma paradinha assim. A derivada de uma função, ela é um operador linear, então vai satisfazer umas propriedades que é exatamente as propriedades que a gente fala ali na frente. Tá, essa é a notação para esse operador. Tem livros que coloca df aqui de fora. Eu não gosto, não. Eu gosto dele aqui. E tem gente que absorve, porque aqui o que eu estou dizendo, f' de x já é a função avaliada na variável x, né? Então, é a mesma coisa para mim que df dx, que é a derivada da f em relação à variável x, avaliada no ponto x. Tem muitos livros que absorvem esse x, fala só df dx. Questão de escolha. Eu boto o xzinho aí. Vocês vão ver nas notas que tem sempre o xzinho lá. Ou então restrito, né? df dx restrita ao ponto x igual a sei lá. Tá? É uma escolha. Tem ninguém errado aí. Mas é porque eu sou meio formalzona demais. Mas tá bom. E aí, então, se a função derivada da função f é derivável, ou seja, se a derivada da função f for derivável em todos os pontos, eu posso falar da derivada dessa função. Quem é a derivada dessa função? É o que a gente chama de f duas linhas. Como é que a gente vai denotar f duas linhas? d2f, dx2. Notação. Novamente, então, no ponto x é o mesmo que f duas linhas de x. Tá? Que eu só estou estabelecendo um universo. E aí, se você falar para mim, algum exercício pode estar assim. Considere uma função duas vezes derivável. Quer dizer que você garante que existe pelo menos até a derivada de segunda ordem. Ou seja, você consegue falar pelo menos até de f duas linhas de x. Massa! Isso aqui eu só dei uma conversinha assim para a gente entender nosso ambiente. Beleza, mas agora vamos então para as propriedades. Já que eu estou falando de funções deriváveis, deixa eu ver as propriedades. Eu não vou demonstrar absolutamente nada para vocês. Por quê? Porque para demonstrar essas regrinhas, eu preciso mexer com limite. E eu disse que a gente não vai mexer com limite. Não disse? Sim? Se tiver curiosidade, no livro o texto faz. Faz bonitinho, pega o limite, analisa, tá. Não vamos mexer com esse negócio. Tá bom? Então, é meio que aceita, tá? Vamos lá. Função potência. Função potência é quando é a variável embaixo e um número em cima, não é isso? É o que a gente diz de regrinha do tombo, tá? A gente dá o tombo e subtrai um no expoente. Beleza? Então, fica o expoente vezes a variável elevada ao expoente menos 1. Essa é a derivada de x elevado a r, para r um número racional. Ah, poderia ser irracional? É, mas isso aqui, quando a gente vai demonstrar depois, fica muito ruim. Mas é x elevado a um número, tá? Em geral é isso, é x elevado a um número. Beleza. Derivada da função seno e cosseno. Eu gosto de colocar elas juntas exatamente para comparar. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Esse é um dos exemplos que não daria para a gente fazer, porque para demonstrar a derivada da função seno, eu vou precisar de um limite trigonométrico fundamental. Não vamos mexer nessa seara, tá? Por isso que eu disse, receba. Ótimo. Função exponencial. F de x elevado a x. É a única função cuja derivada é ela mesma. A derivada da função exponencial é ela mesma. Professora, mas e se eu tivesse um azinho? Porque, em geral, a gente define a função exponencial com um azinho um número, né? Lembra? Esse número é diferente de 1 e maior do que 0. Lembra disso? Função exponencial, em geral, a gente define assim. A derivada dessa função é outra coisa, está nas notas e usa todas as propriedades que nós vamos aprender hoje. Mas ela não é direta, tá bom? Vai aparecer um log aí, uns troços aí, tá? Mas eu fiz nas notas, beleza?
Então, quando tiver um número qualquer, não é a elevado a x. É só quando esse a é igual a e. Quem é esse e? Aquele número neperiano que eu comentei com vocês, lembra? Que é aproximadamente 2,7, blá, blá, blá. E a função logarítmica na base e, ou seja, do ln para x positivo, porque log só tem para valores positivos, né, lá no domínio, a derivada dele é 1 sobre o logaritmando, o camarada lá dentro. Tá? De novo, se eu tiver log na base a de x, a derivada dessa função é outro neném, é outro negocinho, tá? Tem também nas notas. Depois, se vocês tiverem dúvidas desses tipos de derivada, a gente pode comentar aqui. Mas essa derivada e essa derivada eu não cobro em sala de aula. Não, a gente não cobra, eu não vou cobrar aqui para vocês no nosso curso, tá? Existe, está lá nas notas, mas eu estou mais preocupada com vocês brincando com ln e exponencial. Tá bem? Tá bem? E aí, como eu já falei no vídeo também, temos então as propriedadezinhas. Se eu te dou duas funções deriváveis, a derivada da soma de duas funções é a soma de suas derivadas. E a derivada da diferença é a diferença também das suas derivadas. Derivada de uma constante vezes uma função, a constante não interfere. Então, você só copia ela e deriva a função. Tá? Essa propriedade, junto com a propriedade da soma, é o que diz a linearidade da função derivada. Tá? É o que garante a linearidade da função derivada. Ótimo. Agora, duas propriedades importantes que merecem um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho, que é a derivada do produto e a derivada do quociente. Derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Professora, mas o livro escreveu isso aqui invertido. Sem problemas. Por quê? Porque nosso mundo ele é comutativo, no produto e na soma. Então, a ordem aqui é a história da ordem dos fatores não altera o produto. No mundo comutativo, não altera. Então, está tudo certo. Que é o nosso ambiente. Tá? Então, pode ser G' vezes F, não tem problema. Pode inverter essa ordem, não tem problema. Tá? Porque na soma também é comutativo. Mas eu fiz essa escolha porque eu acho mais didático para poder induzir na do quociente. Porque na do quociente, o numerador é o mesmo da soma, só que com a diferença, né? Certo? E como que se deriva o quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. De novo, esse produto aqui podia estar invertido. Sem problemas, isso é uma escolha, tá? Mas essa subtração não podia estar invertida, porque a subtração não é comutativo, tá? Certo? 2 menos 1 é diferente de 1 menos 2, né? Então, tá bom. Tem muita coisa aqui no chat. Tem alguma coisa aqui para mim? Porque vocês estão falando muitas coisas, eu não sei. df dx seria a mesma coisa? Estou confusa. Mas está dizendo... Gente, infinitos. df dx seria a mesma coisa que dy dx? A mesma coisa. Pode repetir esse f duas linhas? A função f duas linhas é a segunda derivada da função f, ou seja, é a derivada da função derivada. Chamar também derivada de segunda ordem. Isso. Muito bom, algumas coisas aí vocês mesmos vão comentando. Se você tem uma função deslocamento, a derivada da função deslocamento é a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração. Então, tipo em física, a derivada da função das posições é a função velocidade, se derivar de novo, consegue... É a função aceleração, é isso, né? Dado o deslocamento, a derivada do deslocamento é a velocidade da velocidade é a aceleração.
Que número é esse A? Um número qualquer, desde que seja maior do que zero e diferente de 1. Está lá no pré-cálculo, quando a gente definiu função exponencial. Isso, olha que lindo, 6 vezes olha que maravilhoso, não precisa nem gastar tanto tempo assim. Vamos começar a fazer exemplo? Eu deixei aqui um catatal de exemplo para ir comandando o nosso ritmo de aula, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira função aqui, eu vou deixar esse quadro aqui bonitinho de exercícios para vocês, porque eu vou voltando nele e a gente vai fazendo juntos, tá? Essas duas primeiras funções, a gente já fez na aula passada a derivada delas. A gente fez de maneira formal. A gente fez usando os limites laterais, viu a esquerda, viu a direita e viu que dava a mesma coisa. Então, nós vamos fazer elas agora, tá? Vamos lá para o quadro 1, enquanto vocês ficam aí, dando uma olhada, dando uma namorada, pensando nelas. Pronto. Primeiro, f de x igual a x ao quadrado. Vem cá comigo. Na aula passada, a gente fez f de t igual a t ao quadrado, lembra? E aí a gente viu que f' no t0 era 2t0. A gente olhou à direita, olhou à esquerda, né? Tá. Então, aplicando a nossa regrinha aqui na derivada de potência, como é que a gente deriva o x ao quadrado? Dá o tombo e subtrai 1 no expoente, não é isso? Então, como é que eu derivo a função x ao quadrado? Isso aqui é potência. Então, dá um tombo, ou seja, pega o expoente, copia ele, vezes a variável elevado ao expoente menos 1. Sim? Sim? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 menos 1 é 1, 2x. Na aula passada, a gente achou que f' de t0 era 2t0. Como f de t, que é igual a t ao quadrado, é derivável para todos os pontos, se eu achei para 1, então eu consigo achar para todos, né? E viu só que é a mesma coisinha? É igualinho que nem? Sim? Então, você já tem a primeira derivada na caixinha já, tá? Difícil? Fácil? Tá indo? Tá indo. Tá indo? Então, tá indo. Vamos para a próxima. O próximo exercício é para achar a derivada, muito obrigada, de f de x igual a x elevado a meio. Mas essa função é a mesma coisinha se a gente tivesse colocado, raiz de x, não é? Lembra disso? E aqui é bom, porque daí eu já conto outras historinhas. Uma variável elevado a p sobre q, onde p e q são números, aí tem, então, é uma leizinha, né? Eu sou essa professora que fala essas coisas bobas. Mas quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Tá? Então, quando vocês tiverem uma potência, como potência, né, uma fração, vocês podem pensar nisso como uma raiz. Tá? Ou, quando vocês virem uma raiz, vocês podem pensar nisso como uma potência. Tá? E potência a gente sabe derivar, não sabe? Sim? Sim? Hoje eu vou precisar que vocês me ajudem. Precisar ouvir vocês, porque eu preciso do feedback de vocês, tá? Para saber se eu preciso ir mais rápido, mais devagar. Então, f' de x é quem? É a derivada de x elevado a meio. Qual é a derivada de x elevado a meio? Se é potência, dá o tombo e subtrai 1 no expoente. O que é meio menos 1?
Meio menos 1, a gente vai fazer aqui em cima, e aí a gente recorda soma e subtração de frações. Os 1, você pode pensar como soma, como subtração de duas frações, né? Várias maneiras de você pensar isso. Você pode pensar, olha, quem é o maior camarada que divide os dois ao mesmo tempo? 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos meio. Você pode pensar de outra maneira. Você pode pensar assim, 1 menos meio é meio. Mas o sinal maior está no 1, então é menos meio. Certo? Poderia pensar assim também. Ou vocês poderiam pensar como eu penso, que eu não vejo esse 1. Eu vejo 2 sobre 2. E aí você já faz direto. Tá? Eu nunca vejo um número só, eu vejo ele pelo outro denominador. Por exemplo, 1/3 menos 2. Eu não vejo 2. Eu vejo 6 sobre 3. Por quê? 1 menos 6 dá menos 5 sobre 3, né? Sim? 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3. O denominador está igual, nem penso nele. Só copio ele. E fica só o numerador em cima. É o jeito que eu penso, tá? Eu tenho preguiça de ficar fazendo conta, então eu fico minimizando os meus cálculos. Então, meio menos 1. Meio menos 1. Menos meio. Então, fica meio elevado a x menos meio. Esse menos meio aqui em cima, ele te diz que o camarada que está lá, ele desce, né? O denominador. Então, você poderia deixar assim? Poderia. Você poderia deixar assim? Poderia. Você poderia deixar assim? Poderia. Você poderia racionalizar para subir essa raiz? Poderia. Fica a sua escolha. Tá bom? A não ser que em algum momento alguém fale assim, simplifique. Aí vocês têm que deixar da maneira mais elegante possível, tá? Tá bom? Então, tá bom. Tá suave? Então, já fizemos as duas primeiras, né? Ai, que lindo. Matamos essa e essa. Vamos para essa. Como é que vocês estão aqui? Vocês são tão bonitinhos, 6 meses se resolvem. Logaritmo natural é o log na base E. Isso. Como que sobe a raiz? Você racionaliza. Como é que você racionaliza? Vou fazer de cá. Como é que você racionaliza? 1 sobre 2 raiz de x. Se você multiplica e divide por raiz de x, certo? Raiz de x ao quadrado, que nesse caso aqui a gente vai pensar como sendo módulo de x não, tá? Dá para ser só o x mesmo. Então, isso aqui ficaria raiz de x em cima, sobre 2, e aqui fica x, né? Aí você eliminou a raiz lá de baixo. Tá? Mas não precisa não. Pronto. Então, vamos para a terceira, que é muito legal. Para a gente explicar a derivada de constante qualquer, f de x igual a c, onde c... eu peguei número natural só para facilitar a vida, mas isso aí é para ser qualquer real, tá? Você pode fazer indução sobre a técnica que eu estou fazendo agora, e aí vocês fazem. Ou então você pode usar limite também, que vai para lá, mas eu vou fazer de uma maneira bem natural, tá? Vamos pensar o seguinte. Como é que eu posso escrever 1 como potência? Posso escrever como sendo x elevado a 0, concordam? Né? É uma maneira de escrever. Tá bom. Isso aqui eu sei derivar, não sei? Então, quem é a derivada da g? Se é uma potência, dá o tombo, subtrai 1 no expoente, né? 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, a derivada, o que eu acabei de mostrar? Que a derivada do 1 é 0, né?
se a g de x é igual a 1. Derivada de 1 é 0, certo? Mas eu já sei derivar a soma, não sei? Derivada da soma não é a soma das derivadas? Então, se eu olhar para f de x como sendo 1 mais 1 mais 1, c vezes, eu tenho c, não tenho? Certo? Somar um c vezes é a mesma coisa que ter o c, não é isso? Tá. Então, como é que é a derivada da f? É derivar 1 mais 1 c vezes. Ou seja, é a derivada de 1 mais a derivada de 1 mais a derivada de 1. Mas a derivada de 1 é quantos? É 0. Então, esse aqui é 0 mais 0 mais 0. Que é, olha que lindo, 0. O que acabamos de verificar? Que a derivada de qualquer constante é quanto? É 0. Certo? Lindo? Lindo. Próximo, com isso, a gente já consegue falar a derivada de polinômio, né? Então, vamos falar da derivada de polinômio. Vamos para a derivada de polinômio. Tá rápido, tá suave, tá divertido. Como é que tá? Tá marrom? Tá beleza? Tá dibas? Então tá dibas. Eu quero x ao cubo. Opa! 4. F de x igual a x ao cubo mais 3x mais 5. Vem comigo? Derivada da f é o quê? É a derivada de x ao cubo mais 3x mais 5. Derivada da soma? Soma das derivadas. Opa. Massa. Derivada de x ao cubo. Pode fazer direto? Pode fazer direto. Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Vou fazer devagarzinho ainda, tá? Derivada de 3x. O 3 não influi nem contribui, né? Então, fica 3 vezes a derivada de x. A gente volta para lá. Derivada de constante é 0. Ok. Então, isso aqui fica 3 menos 1, 2. 3x ao quadrado. Mais 3. Isso aqui é a derivada de uma função racional, de uma função potência também, né? Lá em cima eu tenho 1, não tenho? Então, isso aqui é a mesma coisa que dá o tombo, subtrai 1 no expoente. O mais 0, eu já não quero mais saber dele. Tá? Isso aqui é 3x ao quadrado, mais 3 vezes 1, 3. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. Nem precisa copiar ele. Professora, pelo amor de Deus, na prova eu tenho que fazer tudo isso? Não. Hoje em dia, nesse momento já, você consegue bater o olho nessa função e falar a derivada dela, não é? Rapidinho. Que é 3x ao quadrado, que dá o tombo, subtrai 1, mais 3, que o x aqui não é nada. Derivada de 3x é 3. A constante também não contribui em nada. Chipoa. Chipoa. E no chat? Professora, irá ser preciso estudar as derivadas de arcos trigonométricos? A derivada de arcos trigonométricos é quando a gente fala de derivadas de inversas de funções, que a gente vai ver hoje, tá? Isso, muito bom. Então, fechamos essa daqui também, né? Derivada de polinômio agora, a gente já está belezura. Vamos para o próximo, que agora que a coisa começa a ficar divertida, porque a gente vai começar a envolver mais funções, né?
Vamos fazer a 5 primeiro, a 5 também é suave. Função 5. Vocês podem olhar ela de duas maneiras. Vocês podem olhar ela como sendo um escalar vezes uma função, ou vocês podem olhar para ela como uma função produto, mas não precisa olhar como uma função produto, né? Sim? Consegue entender que ela é um escalar vezes uma função? O escalar é o 2, é o número 2. Então, a derivada dessa função, eu posso pensar só como 2 quietinho lá e derivar a exponencial. Qual que é a derivada da exponencial? Ela mesma. Porque aqui tem o xizinho só, tá? Chá, a coisa começa a ficar mais divertida. Então, é 2 elevado a x. Tá vendo que isso é diferente se você tivesse x ao quadrado? Tá? É muito importante entender a natureza da função. Essa função aqui é a função exponencial, que é a função... E essa daqui é a função potência. São naturezas distintas, tá? Eu tenho um número embaixo elevado a uma variável, o outro eu tenho uma variável elevada a um número. São naturezas distintas. Tá bom? Então, tá bom. Então, a gente já tem mais um cheque de cá. Agora, vamos começar com produto. Aí, a gente vai fazer um de produto e um de quociente. Vocês vão ver nas notas, tem muitos exemplos. Vocês vão ver no estudo dirigido, passo muitos exemplos. O livro, muitos exemplos. Quantos mais vocês fizerem, melhor é para vocês, tá? Porque a gente vai precisar disso depois para integral. Lembra que eu disse que matemática é acumulativo? Sim? Conhecimento matemático nunca se perde, ele é sempre acumulado, tá? Então, tá bom. Qual que é o exercício que eu quero, Brasil? X ao quadrado, ln de x, né? Isso é o exercício 6. Lindo. Isso aqui é um quê? Que regrinha que a gente vai usar aqui? Do produto, né? Eu tenho duas funções de naturezas distintas, né? Então, isso aqui é produto. Como é que se deriva o produto? Derivada da primeira, vezes a segunda, mais... Vou chegar para cá que não vai caber. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Certo? Certo? Mudei alguma coisa? Não, né? Só apliquei a regrinha, tá? Então, vamos lá. E aí, já falo uma coisa para vocês. Na avaliação, é bom vocês deixarem indicado que vocês sabem a regra, tá? Porque nessa história, às vezes, vocês vão deriva, e lá no meio do caminho vocês erraram. Mas se vocês contam para a gente que desde o começo você sabia qual que era a regrinha, e que, sei lá, você só se perdeu, e acontece, às vezes a gente se perde mesmo. Você não é tão penalizado, tá? Então, conta nessa primeira linha qual que é a regrinha, e aí depois você já pode chegar e virar ou colocar o resultado, não tem problema. Se você tem segurança nisso, tudo bem. Se você não tem, tudo bem também desenvolver. Não tem problema algum, terá espaço para isso. Certo? Estamos conversados? Então, vamos lá. Derivada de x ao quadrado, 2x, vezes ln de x, mais x ao quadrado, derivada de ln de x, 1 sobre x. Já vocês vão começar a dar uns gritos aqui para mim, tá? Para eu ouvir vocês direito. Porque com máscara a gente fica meio surdo. Aí, então, eu vou só juntar uns trenzinhos, porque tem um x ali multiplicando, com um x aqui dividindo, eu estou multiplicando um troço dividindo pelo mesmo troço, eu posso cortar, né? Então, vai um x daqui com um x daqui. Então, isso aqui me resulta em
2x ln de x mais x. Quer colocar esse x em evidência? Pode ficar à vontade, mas não precisa. Tá bom? Você poderia colocar um x em evidência, ficar 2 ln de x mais 1. A depender do que te peçam, pode ser que seja interessante, mas se não for, não precisa. Tá bem? Dúvidas? Não? Sim? Não? Sim? Próximo? Próximo. Então, para o próximo, a gente já vai aprender a derivada de uma função trigonométrica muito importante. Essa daqui, se a gente chegar no fim do curso, vocês não souberem dessa bendita, eu sou capaz de arremessar um gizinho, viu? Então, vamos lá. 7. Tangente. Quem é a função tangente? Não ouvi. Não ouvi. Seno sobre cosseno. Então, o que eu vou derivar? Derivar esse quociente, né? Seno de x sobre o cosseno de x. Linha. Qual que é a regra do quociente? Não ouvi. Primeiro só escreve, tá? Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Sim? Então, tá bom. Então, bora lá comigo. Derivada do seno, cosseno, né? Derivada do seno, cosseno. Então, derivada do seno, cosseno. Vezes o cosseno que já estava lá. Menos o seno, vezes quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Lembrando que isso aqui é um produto, né? Aqui eu tenho um produtinho, tá? Então, agora vamos juntar os juntáveis. Copio o camarada de baixo, né, professora? É. Mas esse camarada aqui, eu vou fazer um comentário sobre ele, tá? Porque eu posso escrever ele assim, mas eu vou explicar já já por quê, tá bom? Tá bom. Então, vem cá. Cosseno vezes cosseno. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Seno vezes seno. Seno ao quadrado. Menos vezes menos. Mais. Cosseno ao quadrado de x. Vocês podem pensar de várias maneiras. Vocês podem pensar o seguinte. Quem é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Oi? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é? 1. 1, meu povo. 1. Sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno. Que função que é 1 sobre cosseno? Não ouvi. Secante? Ouvi secante? 1 sobre cosseno é secante, né? É, não ouvi isso não, mas tá bom. Então, tá bom. Então, eu acabei de mostrar que a derivada da função tangente é a função secante ao quadrado, tá? Aqui, vocês poderiam pensar outra coisa. Vocês poderiam pensar assim, professora, mas cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. E seno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Uai, mas o que é 1 mais tangente ao quadrado?
secante ao quadrado. Vocês têm várias maneiras, isso que é legal de matemática, vocês podem chegar no mesmo resultado e de várias maneiras. É claro, assim, se a sua estratégia estiver correta, tem que chegar no mesmo resultado, né? Um comentário que eu quero fazer, e aí eu já posso apagar aqui, que fizeram de manhã e eu acho que é interessante. É o seguinte, quando vocês virem nas notas e tiver, por exemplo, uma função trigonométrica, se tiver só função trigonométrica em uma variável, não tem o parênteses, tá? Em alguns lugares coloca, eu prefiro nas notas não colocar. Porém, todavia, entretanto, contudo, quando aqui dentro é uma função, aí eu coloco parênteses, tá? Essa função aqui, ela é diferente desta função aqui. Esta função aqui, ela é exatamente essa daqui. Ou seja, essa função é cosseno de x vezes cosseno de x, tá? Vejam que os parênteses fazem toda a diferença aqui para a nossa vida, né? Se ele estiver de fora, é ela vezes ela mesmo, que daí dá para colocar aqui juntinho, tá? Mas isso é diferente se tiver aqui dentro. Se tiver aqui dentro, eu estou olhando para o cosseno da função x ao quadrado, tá? E não para o cosseno ao quadrado de x. É o cosseno de x ao quadrado. E não o cosseno ao quadrado de x, entende? Isso aqui eu acho que é uma coisa importante de deixar clara. Tá tranquilo? Sim? Acho que pode ser, às vezes, um comentário bobo, mas talvez faz bastante diferença, né? Tá bom, então. E aí, pensando já nessa belezinha aqui, nessa função aqui, é uma função que depende de outra função, não é isso? Isso aqui é uma função composta. Que ótimo, é uma função composta. Qual é a variável em questão? O x. Aí vem uma funçãozinha e calcula o quadrado dela, né? Aí vem uma outra funçãozinha que calcula o cosseno, vou chamar isso aqui de y, o cosseno de y. E aí tem um negócio muito legal, que se essa função f e essa função g são deriváveis, eu posso falar da derivada da composta entre as duas funções, que é exatamente o nosso vídeo de agora. E aí entra a famigerada regra da cadeia, caso vocês já tenham ouvido na vida de vocês, tá? Então, se eu tenho duas funções que são deriváveis, eu posso falar eu posso falar da composta entre elas, então eu posso falar da função composta. Logo, essa função composta será derivável. E agora a gente vai ver a regrinha para ter a derivada de funções compostas, tá? Beleza. Próximo vídeo. Como a gente está de tempo? É de boa, né? Ai, muito bom, muito obrigada. Opa! Massa. Tá tranquila a aula? Tá tranquila? A gente vai fazer bastante exercícios a partir de agora também, tá? A gente vai quitar todos esses. Bora lá? Mais um videozinho para eu poder falar da última regrinha de derivação, que é a derivada da composta. E aí entra como uma aplicação da derivada da composta, a derivada de funções inversas, tá? Se eu tenho uma função que é derivável e ela é inversível, eu posso falar da derivada da sua inversa, tá? E isso vai entrar como uma propriedade, como uma consequência da regra da cadeia. Tá bem? Então, bora lá, bom vídeo para vocês. Olá, pessoal. Neste vídeo falaremos sobre regra da cadeia e obteremos como aplicação a derivada da função inversa de uma função inversível e derivável. Até o momento, sabemos derivar as funções elementares e as funções obtidas destas pelas operações soma, diferença, produto e quociente. A operação que nos falta saber derivar é a composição.
Considere, então, duas funções deriváveis, g e f, tais que o conjunto imagem da função f esteja contido no domínio da função g. Nessas condições, podemos falar da função composta g bola f, o que nos dá a função f grande. Uma vez que as funções g e f são deriváveis, garantimos que a função f grande também é derivável. Assim, a derivada da função composta f grande satisfaz o seguinte resultado. A regra da cadeia nos diz que, para derivar a função composta g bola f, você deriva a função g, avalia na função f de x e faz o produto com a derivada da função f em x. Em outras palavras, a derivada da função composta é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. O que a gente observa pela regra da cadeia é que, dada uma função composta qualquer, precisamos identificar quais são as funções de fora e de dentro. Para ajudar nisso, faremos um esqueminha agora. Então, uma vez identificada a variável, a função de dentro é a função que primeiro é avaliada. Aqui, no caso, a função f é a função mais à direita na composta. A função de fora, g, é avaliada na imagem de f em x, dando assim nossa função f grande. Desta maneira, temos que a função f grande é obtida primeiro avaliando f e depois g. Outra notação para a regra da cadeia é a chamada equação de Leibniz, descrita assim. A diferencial da f grande em x é obtida pelo produto entre a diferencial da g em y pela diferencial da y em x. O próximo tema que abordaremos é a derivada da função inversa. Vamos considerar, então, f uma função real, derivável, que possua inversa. Como mencionamos no começo desse vídeo, a derivada da função inversa de f vem como consequência da regra da cadeia. Isso porque podemos pensar na função inversa de f como sendo a função que desfaz o que a função f fez para cada elemento x do seu domínio. Ou seja, o resultado obtido pela composta da função inversa de f pela função f em cada elemento x do domínio de f é exatamente x. Desta maneira, se derivarmos a composta de f inversa por f em relação a x, usando a regra da cadeia, obtemos o seguinte resultado. A derivada da função inversa de f em y, uma vez que y é igual a f de x e f' de x é diferente de zero, é exatamente igual a 1 sobre a derivada de f em x. Assim, finalizamos com esse vídeo as regrinhas para a derivação de funções reais de uma variável real. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Gracinha, né? Tenho um super orgulho desses vídeos. Tá bom, meu povo. Vamos lá para o quadro 1, para eu mostrar para vocês. Reexplicar o que já foi explicado, né? Só porque eu acho que maçando o barro um pouquinho a coisa fica... Pode ser que vai esclarecendo algumas coisas. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas funções que são deriváveis. Para eu falar da composta entre essas funções, eu vou precisar de ser um pouquinho mais exigente do que quando eu vou fazer a composta de duas funções quaisquer, tá? Para eu garantir que a composta de duas funções é derivável,
eu preciso exigir um pouquinho mais sobre o domínio, sobre a imagem da f. A imagem da f não pode ser só, não pode ser o contradomínio todo, tá? Tem que estar mais restrito. Tem que ser um subconjunto do domínio da G. Também tem que estar um pouquinho mais restrito, não é só o conjunto de partida, tá? Mas isso aqui é só por causa de quando a gente vai garantir a derivada da composta, tá bom? Mas os nossos casos, isso aqui está tudo encaixadinho, tá? Isso aqui é só um formalismo mesmo. O que nos diz essa famigerada regra da cadeia? Ela diz o seguinte: se você tem a composta de duas funções, como é que se deriva isso? Deriva de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tem gente que vai dizer, deriva de dentro, vezes a derivada da de fora, avaliada na de dentro. Tanto faz como tanto fez, né? Que é comutativo, novamente. Eu prefiro ir de fora para dentro. Eu prefiro, vai de fora, deriva de fora, avaliada na de dentro. A de dentro ainda é uma função, faz o produto ainda, deriva com a de dentro, avalia na de dentro. A de dentro ainda é uma função, deriva ela, avalia na de dentro. E assim vai até esgotar. Tá? A gente vai fazer vários exercícios assim. Essa daqui é o que eu disse que é da notação de Leibniz, né? Uma vez que eu chamo a composta G bola F, lembrando sempre que essa notação aqui, ela é sempre à direita, né? A f é a primeira função que eu avalio, ou seja, a variável está do ladinho dela, né? G bola f é a g avaliada na imagem da f de x, não é isso? G bola f de x. Certo? Sim? Então, da onde eu parto? De onde é o conjunto que eu parto? Eu parto de cá, então a primeira função é a f. Tá? Sim? Sim? Então, G bola F, isso é só uma convenção também. Eu poderia partir do contrário. E daí o x estaria de cá. Não tem nada de erro. Eu posso falar também, isso daqui pode ser denotado como f avaliado em x. Mas, deixa quieto. É só para mostrar que isso é convenção mesmo, tá? Só convenção. Beleza. Então, aqui está o nosso esqueminha de composta. Se cada uma delas é derivável, dá para falar da derivada da composta. Quem é essa derivada da composta? Regra da cadeia. A derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Isso aqui eu estou pensando na composta de duas funções. Dá para fazer esse processo indutivo. Eu posso ter 3 funções, 4 funções, 5 funções. Tá? Isso aqui é só no caso para duas funções. O diferencial aqui é o seguinte, né? Que é essa notação de diferencial. O diferencial da função f na variável x, estou derivando a função f em relação a x. Tá? É isso que diz essa notação. A derivada da função f em relação à variável x é a mesma coisa que derivar a função g em relação à variável y e derivar y em relação a x, onde y é um f de x. As coisas são equivalentes, são só notações diferentes, tá bom? Isso aqui eu estou pensando como operador mesmo, como operador diferencial. Tá? Não pensei como pontos. Suave. Vamos para a prática, né? Eu vou fazer pelo menos uns 2 exercícios identificando quem é essa função de fora, quem é essa função de dentro. Tá? Vou fazer pelo menos 2. E aí vocês mesmos vão concluir, assim como na aula de hoje cedo, que é muito mais fácil fazer direto do que você ir partindo. Mas a gente só aprende a fazer direto se a gente entendeu como é que é partindo. Tá bom? Então, bora lá. Primeiro exemplo. Exponencial. E elevado a 2x. Tá? Eu tenho a variável x. A primeira função faz o quê? Pega x e leva onde? Em 2x, né? O que está mais próximo do x? É o 2x. Então, esse 2x vai ser a minha função f.
Depois, esse 2x aqui, eu vou chamar ele de y. E a outra função vai pegar y e levar aonde? Na exponencial de y, não é isso? E essa daqui vai ser a função g. Então, a função f pega x e leva em 2x. A função g pega y e leva em e elevado a y. Qual é a derivada da f em relação a x? Qual é a derivada da f em relação a x? Não, derivada de f. Qual é a derivada da f? 2 vezes x é 2 vezes a derivada de x elevado a 1, né? Como é que se deriva x elevado a 1? X elevado a... Deu tombo no 1. X elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, é 2. Então, a derivada de 2x é 2. Então, a derivada de 3x é 3. Derivada de 4x é 4. Derivada de 5x é 5. Derivada de e vezes x é e. Derivada de π vezes x é π. Matamos esse trem? Então, matei esse trem. Ok. Então, derivada de f é 2. E a derivada da g em relação a y? Derivada da exponencial é ela mesma. Massa. Mas vamos ver que, de fato, se eu chamar a f assim, a g assim, a g bola f me dá h, né? Isso aqui tem que voltar nessa, não é? Porque eu tentei picar ela, mas eu tenho que ver se picou de verdade. Então, tá bom. Então, isso aqui é a g avaliada na f de x. O que a função g, que é a mais de fora, faz? Pega a função lá dentro e calcula a exponencial dela, né? Então, ela vai pegar a f e calcular a exponencial dela. Mas o que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e multiplica por 2. Massa. A gente já tem, então, a função de fora é a função g, que é essa aqui mais juntinha. A função de dentro é a f, que é essa. Certo? Função de fora. Função de dentro é essa mais perto da variável. Função de fora é a g. Tá? Então, vamos usar a regra da cadeia. Então, qual que é a derivada? Qual é a galinha de x? Piada pronta, eu sei. G bola f de x, linha, que é quem? G' de f de x vezes f' de x. Quem é G' de alguém? G' de alguém, lembrando que esse y é o próprio f de x, é e elevado ao camarada, né? Então, isso aqui é e elevado a f de x. Quem é o f' de x? 2. Então, isso aqui, só dando uma arrumadinha, quem é f de x? 2x. Então, é e elevado a 2x vezes 2, que é 2 vezes e elevado a 2x. Se a gente pensasse de maneira mais rápida, que é o que eu acho que vocês vão fazer, que vocês vão escolher fazer, a gente já percebeu que a função de fora é exponencial, né? Derivada da de fora, e elevado a 2x, avaliada na de dentro, e elevado a 2x, vezes a derivada de dentro. Quem é a função de dentro? 2x, vezes 2. Já já isso vai se tornar fluido, tá? Já já isso vai tornar fluido, tá? Difícil? Fácil? Nada que fazer uma meia dúzia de exercícios não melhore, não é? Não tem nada assim escabroso, tem? Não. Como é que está aqui o nosso chat? Tá tão engraçado hoje. Gente, esse chat, vocês não estão entendendo. Isso aqui eu só via subindo. Só via subindo. Medo de vocês.
Posso explicar de novo? Vem cá, meu povo. Posso explicar de novo. Brenda, você quer dizer alguma coisa? É isso? É para explicar de novo? Explico de novo. Vem cá. Eu quero verificar que essa função aqui, ela pode ser vista como composta de outras duas funções. Então, eu separei quem são essas funções da seguinte maneira. Pega a variável x, quem é que está mais próximo da variável x? A função 2x, né? Então, que pega a variável x e calcula 2x. Essa eu chamei de f. Aí eu chamo isso de y. E o que a função y vai fazer? O que a função g vai fazer com y? Vai calcular e elevado a y, né? Quando eu faço essa escolha de funções, quando eu olho a função como sendo essas duas compostas, de fato, essa é a escolha, né? Então, eu consigo ver quem é a função que está de fora, que é a função g, e quem é a função que está de dentro, que é a função f. A função de dentro é sempre a mais próxima da variável, tá? Sempre a mais próxima. Tá. Visto isso, eu sei calcular quem é a derivada da f em relação a x, e eu sei calcular quem é a derivada da g em relação a y. Ok? Eu sei. Ok. Lá pela regra da cadeia, porque eu quero achar a derivada dessa função. Então, quem é a galinha de x? É a g bola f de linha de x. Mas como é que calcula essa derivada? É a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Sim? Sim? Eu já fiz no cantinho, né? Quem é a derivada da f em relação a x? 2. Vim aqui substituir. Quem é a derivada da g em relação a y? Porque o meu f de x é igual a y, né? Mas que mosquitinho chato. Quem é a derivada da g em relação a y? É e elevado a y, né? Então, botei aqui. É o e elevado a y. Beleza. Agora é só substituir. Isso é a mesma coisa que 2e elevado a 2x. Outra maneira de pensar, que eu acredito que seja assim que vocês prefiram daqui para frente, é pensar. Quem é a função de fora? A função de fora é essa, né? Quem é a função de fora? Exponencial. Qual é a derivada da exponencial? Ela mesma. Avaliada na de dentro. Quem é a de dentro? 2x. Então, quem é a derivada de e elevado a 2x? E elevado a 2x vezes. Lá em cima, a função de dentro ainda é uma função, vezes a derivada dela, que é 2. Então, a derivada de e elevado a 2x é e elevado a 2x vezes 2. Melhorou? Melhorou? Já, já isso vai ficar melhor, tá? Vamos fazer mais uma. Hoje tá demais. Hoje tá parecendo sexta-feira, tá ótimo. Ai, ai. Vamos fazer essa daqui de raiz? Nossa, gente, até que hora que isso aqui vai? Que eu dei uma empolgada. Quantos minutos nós temos? Por favor. Eita lasqueira. Aí, gente, eu empolguei. Aí eu tô atrasada. Vamos mais uma. Nove h de x igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Vem comigo. Já que eu não quero pôr a raiz, não, já coloquei como potência, tá? Quem é a minha variável? X. Quem é a função primeiro que faz? X ao quadrado mais 1. Aqui é a f. E o que a função, isso aqui eu vou chamar de y, e o que a função g vai fazer com y? Vai calcular a raiz. Vai pegar a y e elevar a meio. Ok? É difícil ver que essa composta aqui dá essa? Não. Pode passar para frente? Pode passar para frente. Então, quem é a galinha de x? Espera aí, antes disso. Quem é a f' de x? Se a f de x é x ao quadrado mais 1, quem é f' de x? 2x mais 0, que é 2x, né? Muito bom.
E quem é g' de y? Se a g de y é y elevado a meio, quem é g' de y? Meio vezes g de y, igual a y elevado a meio. Então, quem é g' de y? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Não é isso? Sim? Estou fazendo uma cara de ponto de interrogação, tá de boa? Tá de boa? Nossa, você fez uma cara de ponto de interrogação, que misericórdia. Isso aqui é meio vezes y. O que é meio menos 1? Menos meio. Alright? Alright. Então, agora, bora lá calcular a derivada dessa função. A derivada dessa função é o quê? Fazer derivada da g avaliada na f de x, linha. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada da g na f de x vezes a derivada da f. Quem é g' de f de x é o mesmo que g' de y, que é meio de y elevado a menos meio. Opa, y não, f de x. Que é a mesma coisa, né? Menos meio. Quem é f' de x? 2x. Esse 2 está multiplicando e dividindo, dá para dar uma simplificadinha aí. O x vem para cá. Esse menos meio desce, vai ficar raiz de f de x. Mas quem é f de x? F de x é x ao quadrado mais 1. Quer que repete? Quer que repete? Vamos lá. Quem é a função mais de fora? É a função, quem é a função de dentro, perdão? A função de dentro é a que está mais perto da variável. Então, a função vai pegar o x e vai levar no x ao quadrado mais 1. Aí, isso aí você chama de y. E aí, a função de fora vai pegar... A função de fora vai pegar esse y e calcular a raiz dele, não é isso? Então, aqui já estamos acordados que a f de x é x ao quadrado mais 1 e que a g de y é y elevado a meio, né? Até aqui estamos acordados. Tá. Derivada dessa, 2x. Derivada dessa, dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Meio de y elevado a menos meio. Quem é a derivada da composta? Derivada da g avaliada na f, vezes a derivada da f. Derivada da g na f é essa, né? Porque y é igual a f de x, né? Então, quem é g' de f de x? É meio de f de x elevado a menos meio. Sim? 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 Meio de f de x elevado a menos meio. Derivada da f, 2x. Esse 2 está multiplicando e dividindo, pode cancelar ele. Então, fica x sobre esse camarada aqui que é menos, desce, é meio, então é raiz, x sobre a raiz de f de x. Mas quem é f de x? X ao quadrado mais 1. Ok? Tá melhor? Como que vocês poderiam pensar nisso? A função de fora é a raiz, né? E derivar a raiz, vocês sabem, né? Dá o tombo e subtrai 1 em cima. Então, isso aqui seria meio de x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Mas lá dentro ainda é uma função, vezes a derivada da função de dentro, que é 2x. Opa, daria daqui. Sacou? Quando você começa a perceber quem é a função de fora, fica muito mais fácil. Porque a função de fora é a função raiz. Dá o tombo, subtrai 1. Na função, vezes a função de dentro. Vou fazer aqui. Se fosse rápido.
A galinha de x seria quem? A de fora é a raiz, né? Dá o tombo, subtrai 1. Lá dentro ainda é uma função derivada dela. Viu que fica muito mais rápido? É muito mais dinâmico quando vocês conseguem identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Vamos para a próxima, que a gente está no laço. A próxima é ln, tem cosseno de 2x ainda também. Ihu. Vamos para cosseno de 2x. Quem é a função de fora? Cosseno de 2x. Quem é a função de fora? Não estou ouvindo. Quem é a função de fora? Cosseno, né? A função de fora é a cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno do camarada lá dentro. Camarada lá dentro ainda é uma função? Deriva ela. Melhorou? Foi? Quem é a função de fora? É a cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Mas menos seno de quem? Do argumento lá. Copia ele. Esse argumento ainda é uma função? É, então bota vezes e deriva ele. Daqui, vocês já poderiam, por exemplo, pensar quem é que seria a derivada do ln do cosseno de 2x. Isso é difícil? Não, né? Mesma coisa. Oxi, gente. Oxi, gente. Vou chamar isso aqui de f. Como é que seria a derivada dessa? A função mais de fora quem? ln. Qual que é a derivada do ln? 1 sobre o argumento, né? Então, a derivada da ln é 1 sobre o argumento. Vezes, o argumento ainda é uma função? Qual é a derivada dessa daqui? Qual é a derivada do cosseno? Menos o seno, do camarada lá dentro mesmo. O camarada lá dentro ainda é uma função? Deriva ele. Isso é difícil, Brasil? Tá ficando melhor? Professora, repete a aula. Repete a aula? Yes. A aula ficou puxada. Professora, tem como fazer a derivada direta ou realmente precisa tirar a composta? Pode fazer direto, Luan, por favor. Repete só a última parte. Então, vem cá, repete só a última parte. Pessoas, vou só dar uma sugestão aqui no chat. Se vocês ficam brincando muito, vocês não vão prestar atenção na aula. Então, ou fica brincando no chat ou presta atenção na aula, assim, escolhe. Porque enquanto vocês estão digitando, vocês estão perdendo o que eu estou falando. Faz sentido isso? Para mim não faz nenhum sentido. É uma escolha. Vamos lá. Vamos fazer a do ln, e aí eu volto com a do cosseno. H de x igual a ln de x ao quadrado mais 1. A gente já fez essa, agora eu vou fazer essa com vocês. A aula já acabou, tem quantos minutinhos? Tem mais 6 minutos? 15? Isso? Então tá ótimo. Então tá suave. Então, como é que a gente deriva essa função de maneira mais rápida? Derivada da de fora, derivada do ln. Qual é a derivada do ln? 1 sobre o argumento. Quem é o argumento? É a função x ao quadrado mais 1. Ainda é uma função? Então eu tenho que continuar derivando. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Difícil? Não. Não. Agora ficou bem melhor, né? E é muito melhor que ficar separando as compostas, não é? Exatamente isso que eu queria que vocês percebessem.
check para mim. Tá bom? Quer mais alguma? Quer inventar alguma aí? Vamos fazer a 12, que é a de função inversa. E aí, se depois vocês quiserem inventar alguma composta aí, a gente pode inventar, tá bom? Vamos fazer a 12. Tchu, 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 tchu. A 12 pede a derivada, já que a função f de x, que é igual à função cosseno de x, para x no intervalo de 0 até π é inversível e é derivável, eu quero a derivada da função inversa, tá? Ok? Y para mim é o f de x, tá? Y para mim é o f de x. O que diz aquele teoreminha lá que apresentei para vocês? Ele diz que a derivada da função inversa em y é 1 sobre a derivada da função em x. Tá? Quem é a derivada da função em x? É a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Bom, mas eu estou em y, né? Então, eu tenho que voltar para y, certo? Qual é uma relação trigonométrica que eu tenho entre seno e cosseno? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Mas cosseno é o mesmo que o y. Então, y ao quadrado é igual a 1 mais o seno ao quadrado de x, né? Eu quero seno, não quero? Então, vamos isolar o seno. Então, seno de x é igual a 1 menos o y ao quadrado. Isso aqui é o quadrado. Passa a raiz quadrada. Seno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos o y ao quadrado. Seria mais ou menos, mas o meu domínio eu já limitei para ser tudo positivo, tá bom? Por isso dessa escolha. Então, como é que fica essa derivada? É menos esse menos, 1 sobre quem é seno de x em função de y, raiz quadrada de 1 menos o y ao quadrado. Tem outro jeito de fazer essa derivada. Vocês querem conhecer ou vocês querem fazer outras funções compostas? Escolhe. Quer fazer mais função inversa? Sim? Vamos lá. Tem outra forma de descobrir essa derivada, que é a seguinte, que é usar mesmo a regra da cadeia devagarzinho, tá? Então, seria o seguinte, se eu falo que y é igual a cosseno de x, isso no intervalo de 0 até π, tá? Senão, não posso fazer isso. Então, isso aqui é o arco cujo cosseno vale y. Ah, só para frisar aqui, o que a gente demonstrou nessa banda, quem é a função inversa do cosseno? Arco cosseno, não é isso? Então, a gente demonstrou que a derivada do arco cosseno de y é igual a menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Foi isso que a gente demonstrou aqui. Quem é a função inversa de y? É a função inversa do cosseno. Quem é a função inversa do cosseno? Arco cosseno, certo? Então, a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado. Tá? A gente pode ver isso de outra maneira. A gente pode pensar assim. E aí, vamos derivar em função de x, tá? Eu quero fazer um y como sendo um y de x. Tá bom. Então, eu vou pegar esse camarada aqui. Opa, vou fazer esse camarada aqui e derivar ele em relação a x, tá? Acho que é isso mesmo. Deixa eu lembrar. Y de x é igual a cosseno de x. Acho que é. Não.
Não. 10 minutos, tá bom. Deixa eu lembrar. Bom, eu sei que F inverso bola F inverso da F de X, isso, é X, né? Sim? F de X é Y, e Y é o cosseno de X. Então, então eu vou derivar isso. Como é que se deriva isso? É derivar isso em relação a X, né? Então, isso aqui é a regra da cadeia. Derivada da de fora avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Derivada de x, 1. Derivada, então, quem é a f inverso da f de x? Se a f de x é o cosseno de x, a função inversa é o arco cosseno de y, né? Então, o arco cosseno de y, linha, é igual a 1 sobre, quem é f' de x? Menos seno de x. A mesma coisa, gente. Saí de um canto para vir para o mesmo. Isso aqui é 1 sobre o seno em função do cosseno. De novo, fica 1 menos o y ao quadrado. É que aqui eu parti da definição, né? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá joia? Então tá joia. Quer que faz mais alguma coisa de diferente? Não? Todas essas funções trigonométricas, a gente vai precisar mais da derivada delas lá para integral. Para integrais, a gente vai precisar bastante disso. Agora é importante, sim, saber fazer, de onde vem para onde vai, quando que a função é inversível, se ela é derivável, papapá. E aí, nas notas, eu faço com seno, cosseno, tangente, tem os gráficos desses negocinho, tá bom? Dá uma olhadinha, se tiver dúvida, na sexta-feira, traga coisas semelhantes para os monitores, para discutir na sessão de monitorias. Lembrando que, para a sessão de monitoria, vocês têm que subir um daqueles exercícios lá da monitoria da parte 2, né? Eu acho que tem gente que chegou mais atrasado. Deixa eu mostrar se estiver aberto aqui ainda. Não está aberto mais, deixa quieto. Então, quando vocês forem lá no Moodle, do lado esquerdo está escrito monitoria. Clica lá. O primeiro bannerzinho que está escrito monitoria 2, você clica nele, vai abrir uma lista de exercício. Tem 20 exercícios lá. Desses 20 exercícios, foca nos 10 primeiros, porque aquilo ali já é a lista de exercícios das 2 semanas. Foca nos 10 primeiros. Naqueles 10 primeiros, escolhe um, resolve, tira a fotinha e joga no Moodle. Onde que vocês vão jogar no Moodle? Vai ter lá um coisinho, submeta aqui. Você clica lá, que nem é na lista, tá? É um arquivo só para a sua resolução toda. O que vai acontecer? Na sexta-feira, vocês terão 2 monitores de pós-graduação que vão resolver exercícios com você aqui no quadro. Você pode vir presencialmente ou participar de maneira remota. É preciso que você submeta um exercício, um daqueles 10, escolhe um. Submeta e participe para que você ganhe a nota. Sim, é uma nota de graça, tá? É uma nota de graça. Desde que você participe e faça as 2 coisas, se você fizer só um, você só ganha metade da nota, né? Não sei se vale muito a pena. Só que isso tem um poder didático. Entenda a situação pedagógica, tá? Tem aí uma importância pedagógica nisso. E aí, então, participa ou presencial ou remotamente, tá? Lembrando que suba esse exercício. Ah, professora, mas já tem o estudo dirigido rolando. Não preocupa com ele agora. Tenta focar mais na sessão de monitorias. Por quê? Segunda-feira é feriado, dia da proclamação da República. Já está previsto no calendário. Então, na segunda-feira, já que a gente já viu todas as teorias necessárias, pega para fazer o estudo dirigido. Faz com calma, tá? Vocês têm tempo para ele, porque ele fecha só no fim da semana que vem. Faz com calma, tá? E aí vocês aproveitam a segunda-feira. Tendo dificuldade,
plantão a partir de terça-feira. Tá joia? Vamos finalizando então. Fiquem bem, se cuidem. A data mudou? Não, meu anjo, fica aberto, o estudo dirigido fica aberto até dia 21. Posso levar uma questão da lista de exercícios 2 para monitoria? Aqui a gente vai, na sessão de monitorias, a gente vai focar na lista da sessão de monitorias. Mas se você tem lista, se você tem exercício da lista de exercícios, procure os plantões, que é mais eficiente. Qual é o prazo para enviar essa atividade de monitoria? Faça isso antes da sua aula de sexta-feira, tá? É melhor, porque daí, se você ficar remoto, os monitores abrem ele via Zoom e aí vocês conseguem discutir. Se você trouxer para cá, eles discutem com vocês depois. Essa é a lista de exercícios do Moodle. Tudo isso está no Moodle, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Sexta-feira, usufruam bastante dos monitores, sabe? Vai ser muito importante para vocês, é uma troca muito importante. Se cuidem todos, fiquem bem. A gente se vê agora só na quarta-feira. Eu acho que eu vou estar nos bastidores na sexta, mas eu não vou entrar em plano, tá? Vou estar só por trás. Se cuidem, fiquem bem. Até quarta-feira. Bons estudos. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!